Minha querida Nadir Contiero, me permita ainda lhe chamar assim, mas é que um dia te amei tanto que é inevitável fazê-lo. Prova disso é que aceitei viver uma vida desgraçada sem nunca te procurar, pois respeitei o seu direito de seguir seu caminho e ser feliz. Isso me custou tão caro que jamais tive coragem de ter outra pessoa ao meu lado. No entanto, há pouco tempo venho saber de fatos que me levaram à loucura. Você sabe muito bem como as mulheres sabem ser traíras, covardes e vingativas. Amigas. Então resolvi procurá-la, pois não consigo conviver com o que fiquei sabendo. Na verdade, preferia ter morrido sem saber, pois teria doído menos. Então resolvi que devemos acertar contas, mas vou fazê-lo sem nem olhar na sua cara. Minha ira é tão grande que eu não conseguiria te olhar de frente. Porém, vai custar tão caro que você nunca vai ter como me pagar. Entretanto, terá muito que explicar para muita gente que você continua enganando. Para você ver o quanto você valia para mim e o quanto você deu valor a isso. Sei que te devo por ter tomado alguns anos de sua vida, mas alguém já deve ter pago, e muito bem, coisa que eu não pude fazer. Porém, diante do que fiquei sabendo agora, é você que me deve e jamais conseguirá me pagar, diante do preço que estou te cobrando. A vida dá voltas, então vamos ao passado. Éramos jovens, 20 anos, e tínhamos sonhos como todos os jovens. E dos meus sonhos surgiu você. Éramos humildes, mas apesar dos percalços, lutamos e evoluímos. Porém, em dado tempo, você passou a se achar maior e melhor que eu. E então passou a ter novos sonhos, dos quais eu já não fazia parte. Justamente quando eu passava pela pior fase da minha vida, e tanto precisava do seu apoio. Mas você cinicamente me deu as costas, sem o menor constrangimento, pois te disseram que valia mais do que eu tinha para te dar. E você merecia muito mais que aquilo, no caso eu. Deus, como eu precisava de você. E quando eu dei por mim, seus planos já estavam consolidados, com todo o apoio daqueles que te rodeavam, e você não teve dúvidas, executou sumariamente seu plano. Foi fácil porque você estava com a espada na mão e ainda recebeu o apoio da plateia, mesmo porque o golpe nunca dói no pescoço do carrasco, e ainda melhor quando te oferecem boas recompensas por isso. E tanto melhor quando já se tem grandes interesses por tais recompensas. Aí você não teve dúvidas, simplesmente desferiu o golpe, afinal se tratava apenas de um moribundo, que outrora talvez não fosse tão moribundo assim. Mas moribundo é moribundo, não é? No entanto, eu estava cego e não vi o que acontecia bem debaixo do meu nariz, pois há muito eu não fazia parte dos seus planos. Era apenas um coadjuvante. Vamos aos fatos. Primeiro, lembra quando fui te buscar na casa do seu ex-namorado logo no começo? Era apenas uma visita de cortesia, não era? 2. Lembra daquela visita inesperada no apartamento do Pacaembu, que voltou da porta porque eu estava lá? Afinal, não era mesmo importante, não era? 3. Lembra quando te encontrei por acaso naquela noite no centro, na Conselheiro Crispiniano? Era apenas um novo amigo que você estava fazendo despretensiosamente. Como fui otário, hein? 4. Lembra das suas preocupações com os problemas do seu amigo Paulo? Você estava apenas dando o ombro a um grande amigo. Grande Madre Teresa de Calcutá. 5. Lembra do filme Chica da Silva? Nossa, aquele não era seu namorado? Por que fizeram tal pergunta, hein? 6. Lembra quando você ensinou se eu não tinha necessidade de procurar alguém por fora? Mas você me era suficiente e ponto. Qual era a sua intenção, hein? Por que será que você foi enxotada do apartamento da sua amiga logo após voltarem de viagem? Não eram tão amigas? Que mais será que a minha cegueira não me deixou ver, hein? Porque você sempre me convencia que tudo não passava de fruto do meu ciúme doentio. Será que a Calfá quis me dizer alguma coisa e eu não quis ouvir? E a Ciba, hein? E você me jurava castidade. Hoje eu tenho a certeza que fui um grande idiota, correto? Certos segredos não duram para sempre. Você pode ter se escondido de mim. Quero ver se esconder de você mesma. Ou virou santa e foi perdoada. E enquanto você se mudava de um canto ao outro, feito cigana, eu me desesperava calado, por não ter condições de te assumir em um lugar fixo, e não conseguia assimilar que aquela migração já fazia parte dos seus planos de voo livre.
Apostei em você todas as minhas fichas, inclusive aquelas que ainda não havia ganho, pois você jurava e demonstrava com atitudes que aquela luta era nossa, e não apenas minha. Estávamos no campo de batalha para vencermos juntos, mas bastou você sair na frente, uma única vez em termos de vitória, para abandonar a nossa parceria. Afinal, você havia acabado de descobrir o sabor de vencer e simplesmente decidiu que já não éramos mais uma dupla. Tudo para não dividir a primeira vitória, que era só sua. Agora você sabia ganhar sozinha. Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? E enquanto eu me debatia para sobreviver, você saiu à francesa. Não vou sustentar homem, lembra? E você mesquinhamente achou que eu ia tomar o que era seu, ou viver às suas custas, feito parasita. E afinal, novos parceiros se apresentavam a todo momento para te oferecer posições bem mais confortáveis no teatro da guerra. Se posso fugir, por que devo ficar junto ao meu parceiro incapaz e ferido? Afinal, ele pode morrer. O que eu faço sozinho? E que eu faça sozinho. Esta guerra não é mais minha, não. Fui incapaz de perceber que não se ganha do dono do cassino. E quando eu estava com pouco cash, você foi impiedosa, aumentou as apostas de forma abrupta, para que eu me retirasse do jogo, pois já havia outros jogadores prontos para assumir as minhas apostas, ou quiçá já estivesse jogando há muito tempo. Tomara que você tenha conseguido alcançar grandes lucros com tais colaboradores. Hoje você faz 60 anos. 32 dos quais dedicados a saborear a minha fulgurante derrota, 4 vezes o tempo que passamos juntos. Eu tive vergonha na cara de nunca te procurar, mas você chegou a mim de novo, e agora da pior forma possível. Ah, minha querida Nanir, você não tem ideia como foi difícil sobreviver esse tempo todo, lutando para curar as feridas que você deixou, enquanto você com certeza gozava os prazeres que a vida colocava à sua disposição. Portanto, não se faça de rogada, receba de bom grado esse óbulo, pois ninguém melhor que você sabe que é merecedora de tal pagamento. Além do mais, esta paga foi adquirida com lágrimas, enquanto você sorria. Querida Nadir, como eu gostaria de ter visto as tuas caras de êxtases e orgasmos, enquanto aproveitava todo o gozo que um dia você sonhou ter e prontamente alguém te ofereceu. Como eu gostaria de ter uma única chance de olhar no fundo dos teus lindos olhos e dizer que te perdoo, mesmo que fosse da maneira mais falsa possível, tal qual você sempre fez comigo. Mas estou novamente delirando, pois você vai simplesmente rir, como fez da última vez que te vi. Embora eu não esteja presente, eu tenho a certeza que você fará de tudo para convencer o mundo que eu era realmente imprestável. Mentir você sabe. Que sua vida era um inferno, enquanto eu estava ao seu lado, e que eu jamais teria condições de te proporcionar qualquer tipo de felicidade. Não teria futuro algum comigo, e você merecia mais. Pois bem, talvez você tivesse mesmo razão, pois você não buscava isto em mim. Você só precisava mesmo era de um rufião, e estava apenas esperando aparecer uma proposta mais condizente com seu preço. Tenha certeza que fiz de tudo para nunca mais me lembrar que você existiu, mas descobri que sua covardia para comigo foi muito maior e não me deixou esquecer dos sonhos que um dia sonhei, e você simplesmente jogou no lixo, sem o menor constrangimento ou chance de reciclagem. Enfim, primeiro eu, não é? Cada um tem o seu valor, tanto melhor será quando se encontra alguém que pode cobrir uma oferta tão ínfima quanto foi a minha. Espero sinceramente que tenha conseguido o melhor preço possível por aquilo que tinha para negociar. E mais uma vez você pode cantar vitória, comemorar junto daqueles que tanto colaboraram para que você tivesse sucesso no plano que juntos colocaram em prática contra mim. Embora tenha demorado tanto, agora você pode ter a certeza que se livrou de mim definitivamente. Fique imaginando a sua cara de felicidade. Então aproveita que hoje é seu aniversário, vista uma roupa nova, vá a um restaurante, tome uma caipirinha ou um bom vinho e curta todo o carinho que te dispensam. E que um dia você achou que eu não tinha capacidade de te dar, pois o mundo te oferecia muito mais. Aproveita o que ainda restou de você, pois tenho certeza que você não é mais a mesma que um dia achou que era. Duvido que ache o mesmo preço que te ofereceram naquela época, ou que você achou que tanto valia. E para mim valia. O tempo passa para todos.
A única coisa que dura eternamente é a mágoa, ou o amor e o respeito por quem amamos de verdade. Com certeza você dirá que eu estava livre e desimpedido para também procurar a minha felicidade, que eu sabia que você era passado e jamais voltaria atrás. Não iria abrir mão daquilo que havia conquistado para se preocupar comigo, fosse por orgulho, desprezo ou desdém. Cada um com seus problemas, que eu deveria seguir o meu caminho e procurasse vencer as minhas dificuldades, por mim mesmo, assim como você fez, que antes de nos conhecermos, nós já vivíamos sem precisar um do outro. Simples assim. Era esse o valor que você dava e deu para os anos que passamos juntos. Isso só prova que você jamais deu qualquer importância para qualquer coisa que eu tenha feito por você. Pois você descobriu que, sem grandes sacrifícios, havia outros tantos que poderiam te oferecer muito mais e melhor. Era só uma questão de estipular o preço, valores estes que eu não tinha para te oferecer. Agora eu entendo por que tanto pudor para comigo. Eu era apenas um locatário, né? Tomara que você tenha conseguido alcançar seus objetivos, que tenha sabido negociar bem a mercadoria que tinha para vender. Afinal, o produto era seu, e cada um se vende pelo preço que acha que vale, sem arrependimento ou vergonha pelo que fazia, sem precisar olhar para trás e ao menos rever o que deixou pelo caminho. Como é bom não precisar fazer isso, não é? Posso te garantir que até tentei seguir meu caminho e me recuperar do nocaute que você me deu. No entanto, descobri que não havia apenas perdido uma luta, mas ganhado uma lesão crônica que me poria em definitivo fora de combate. Tenho certeza que para você isto é motivo de grande satisfação, porque na guerra e no amor vale tudo. O que conta é a vitória pessoal, e você soube muito bem como usar as suas armas. Fui covarde sim, pois não tive forças ou coragem para enfrentar a vida, como se nada tivesse acontecido, e talvez cobrar de outras pessoas a obrigação de curar as chagas que você havia deixado abertas, mesmo que fosse uma simples pistoleira. Isto era o que você valia para mim. Chego a ver sua cara de felicidade, com que prazer você contou aos seus amigos a corajosa e nobre atitude de como fazer alguém ser um perfeito otário, em nome da sua liberdade. Conte agora como você de fato fez isso terminar. Terá coragem? Porém, se por engano ou descuido uma única lágrima tentar embaçar teus lindos olhos, não se preocupe, pois ela é falsa, tal qual você foi comigo. Sorria, pois o que você sempre buscou foi a felicidade. Mas talvez você se pergunte só por curiosidade, por que será que demorou tanto tempo para tomar essa atitude? E eu te respondo, primeiro, talvez para te mostrar qual o valor eu achava que você tinha para mim, e saber que você aproveitava toda a felicidade que tanto buscou. Segundo, porque eu não tinha a menor ideia do que você havia feito nos bastidores. Terceiro, ou talvez para te encontrar e ouvir você dizer, com sinceridade, desculpa, mas você não era o que eu queria, pois eu merecia coisa muito melhor. E eu me calaria, pois o mundo não precisava saber quanto de participação você teve na minha via crucis, não é? Basta que nós dois saibamos, para que você continue sendo inocente e vítima do meu mau caráter, da minha loucura, fraqueza e incapacidade. Querida Nadir, eu não queria ser seu dono, mas nunca aceitei ser apenas um sócio. Eu só queria te dar o que você tão bem soube me negar, amor, pois achou que tinha quem pudesse cobrir essa oferta com larga folga. Mas você fez questão de me mostrar que somos o que temos e negociamos com quem nos faz a melhor oferta, não é? De preferência, quando o preço é ótimo e o pagamento é feito à vista. Não se abale, pois amanhã já terá esquecido de novo que um dia eu existi e que após tanto tempo procurei te revisitar. Esqueça como deve ter feito por todo esse tempo, como se nossas vidas nunca tivessem se cruzado, e tente continuar sorrindo, porque você ainda tem um bocado de vida para viver e compartilhar com os seus. É muito bom quando conseguimos eliminar de nossas vidas pessoas ou coisas que em nada nos foi útil ou benfazeja. Ter um dia te respeitado de verdade foi o gesto mais imbecil que pude cometer em toda a minha vida, porque era unilateral, e você sabia disso o tempo todo, mas se manteve incólume. Era conveniente, não era?
Chegou até a fingir pseudo-prazer para me enganar, lembra-se? Me fez acreditar que havia um mínimo de reciprocidade naquela relação. Mas era tudo mentira. Por que deixou durar tanto tempo? Mas você soube me punir de forma exemplar por esse erro, e quando quis, impôs seu preço, só para me mostrar que eu não tinha condições de te pagar pelo que você achava que valia. Mesmo porque o mundo te oferecia uma infinidade de outras ofertas bem mais atraentes, só te faltava coragem para aceitá-las. Mas você soube esperar, e não pensou 2 vezes para me mostrar que havia ganhado asas. Eu que ficasse no chão. Agora você era um pássaro livre e desimpedido para voar na companhia de quem bem entendesse. O chão é para os rastejantes, e pássaros são de uma classe superior. E quando é muito nobre, não se dá o trabalho de vir ao solo para se alimentar. Come no ar mesmo, provavelmente para não se misturarem com os vermes que se encontram ao nível do solo. E nem se lembram que os vermes podem fazer parte de sua cadeia alimentar. Outros apenas esperam pacientemente, pois sabem que mais cedo ou mais tarde suas vítimas vão perecer. E então sua mesa estará posta. É só se banquetear e depois regressar para as alturas, de onde podem observar as criaturas inferiores. Para isto, você não foi nem um pouco frágil, nem tão burra quanto se fazia parecer. Foi apenas dissimulada e paciente para mostrar sua outra face, e soube como ser grata ao que tentei fazer por você. Porém, eu não te bastava mais e você queria coisas maiores. Mais cedo ou mais tarde, você se revelaria por completo. Chego a pensar que minha família deve estar grata por você existir em mim, por tantas aventuras perigosas que busquei, na tentativa de enganar a mim mesmo, tentando me esquecer e me livrar do inferno em que você me deu de presente, do pântano que até hoje continuo tentando atravessar sem sucesso. Mas, enfim, criei coragem para desembarcar desta viagem alucinante que você me fez empreender. Outro sim, se por acaso um pássaro errante invadir a privacidade da tua janela, não o assuste nem o maltrate. Talvez seja eu, mais uma vez, sentir inveja da tua felicidade, que você conseguiu encontrar. Como é bom ser feliz, não é? Na verdade, eu sinto nojo e vergonha pelo que você fez com o que eu tinha de mais digno para te oferecer: caráter, compromisso e fidelidade. O passado não conhece o seu lugar e insiste em comparecer ao presente. Nós é que sempre procuramos ignorá-lo, quando o mesmo não nos é tão interessante, para não mostrar o que fomos, mas nem sempre conseguimos nos esconder dele completamente. Certos fatos do nosso passado podemos contá-los da forma que melhor nos convém, e nos fantasiarmos de vítima ou herói de acordo com os nossos interesses. Mas até o fantasma da ópera, Batman, Homem-Aranha e outros correm o risco de revelar suas verdadeiras identidades. E sabe por que usam máscaras? É porque o presente é a parte mais interessante de suas vidas, mas ninguém tem presente sem nunca ter tido passado, e nossos contemporâneos nem sempre precisam saber o que fomos ou fizemos, quando isto nos é conveniente. No entanto, a genética guarda ou esconde nossas características por gerações, mas um dia elas se manifestam e mostram ao mundo traços que de preferência gostaríamos que nunca se manifestassem. O devedor pode negar sua conta, esquecer que devia, se esconder de seu credor, mas aquele que acreditou não esquece nunca, especialmente quando o bem em questão é o sentimento. Do homem podemos tomar todos os seus bens materiais, e ele ainda assim poderá sobreviver, como Jó, mas quando roubamos ou destruímos seus sonhos, nem mesmo a fortuna de Salomão poderá recompensá-lo, isto é, quando este tem caráter, honra e dignidade, e queria apenas o que um dia lhe fizeram crer que era seu, embora pessoas e sonhos não sejam bens materiais. E é por isso que nos faz tanta falta quando nos são subtraídos, pois levam junto parte de nossa alma, porque quando amamos alguém, nunca nos perguntamos se vale a pena, apenas amamos. Espero que desta vez eu tenha conseguido te dar o melhor de mim. Não recuse, pois é o que de melhor ainda tinha para te oferecer, nesta data tão especial. É a atitude mais singela que posso ter como forma de agradecimento por suas tão nobres atitudes. Talvez para você não tenha lá grande valia, pois já deve ter alcançado todos os seus objetivos. Mas, se possível, guarde com carinho esta oferta,
pois era o que eu tinha de mais precioso e era mesmo para você. Eis a prova que eu não era tão incapaz assim de oferecer algo realmente significativo. Que Deus continue sendo tão generoso com você, tanto quanto você foi covarde e traiçoeira comigo, porque era isto que você tinha para me oferecer. Só mesmo a morte, ainda que tardia, para aplacar a minha decepção, vergonha e mágoa. Não perca seu tempo orando por mim, pois isso também pode vir a fazer falta para você. O melhor de você já me foi dado, você. Tal como você era, eu não sabia. Não faça cara de chocada e surpresa. Você subestimou meu caráter. Porém, você e o tempo me prepararam para isto. Agora está como você queria, não é? Mas tenha certeza que isto ficará debitado na conta corrente da sua vida. Embora eu tenha a certeza que tudo que você conseguiu jamais será suficiente para pagar o que você levou de mim, meus sonhos e agora a vida. Este foi o preço que você me estipulou pela sua tão sonhada felicidade, que um dia você achou que eu era incapaz e insuficiente para te dar. E sem o menor constrangimento, não se incomodou com o quanto isto poderia me machucar, pois o que importava mesmo era saciar os seus desejos. Assim sendo, embora tarde, espero que tenha conseguido te mostrar quem você era para mim, mesmo que demorando toda essa eternidade, pois não se brinca com o caráter e os sentimentos alheios, e você me tratou como brinquedo, lixo que se joga fora quando está acumulado e começa a incomodar. Aniquilação, este foi o legado que você me deixou, em detrimento do que você representava para mim, e você sabia muito bem disso, mas não deu a mínima. Seu delito não é novo, você o cometeu lá em 1983, de plena consciência, e acreditou que o tempo seria capaz de apagar as cicatrizes que inocentemente produziu em mim. Espero e tenho certeza que agora sua felicidade está se completando de forma plena. É próprio de você. E que cada lágrima que derramei escondido tenha sido um sorriso que você me roubou e apresentou ao mundo como seu, sem a menor cerimônia. Descartar o que eu fiz foi muito fácil, pois tinha uma fila pronta para fazer tantas outras vezes quanto você quisesse. Era só abrir as pernas. Covarde. Agora você pode dizer a todos que é feliz de verdade, se tiver coragem, ou convencer o mundo da sua inocência e lisura. Quero ver convencer a sua consciência, pois este foi o preço que você me cobrou, pelos prazeres que me negou, mas bem sabia buscar em outras freguesias. Eu era apenas o otário. Eu teria sido considerado covarde se tivesse cobrado essa bronca na época, como deveria ter feito. Teria sujado minhas mãos. Como me arrependo, pois não sabia que você manchava minha honra. Mas nunca é tarde, porque hoje é você que vai se explicar para muita gente. Muito embora já teria dado tempo de pagar a minha pena e estaria de alma lavada. Agora esse lixo que você produziu está pronto para ser descartado, tal qual você fez um dia. Já tinha usado o suficiente e queria novos brinquedos. Demorou, mas descobri a verdade. Tem pessoas que não guardam segredos para sempre. Guardou seus segredos no cofre do bandido. E ainda me disseram assim: não esquenta, tem outro corno no seu lugar. Tenha certeza que não passei minha vida esperando você voltar. Não saberia perdoá-la, mesmo sem saber toda a verdade e com requintes de detalhes. Além do que, não fui acostumado a comer em prato já usado, como um dia pude constatar. Nos encontramos, lembra-se? Você ter ido embora, paciência, ninguém é dono de ninguém. Mas um homem deixa de viver quando não consegue mais admirar o belo. Perde a confiança em quem o cerca. Sorri hipocritamente para não deixar transparecer a sua dor. Talvez agora você entenda o que é integridade, honestidade e caráter. Mas, enfim, posso mostrar a todos a verdadeira Nadir que você é. E esconde. Viu no que deu a sua covardia, ganância e falta de caráter? E agora, Nadir? Valeu a pena ser feliz? Eis aí o presente. Divida-o também para o Natal e Ano Novo. Parabéns, feliz aniversário. Nadir, espero que quando você estiver lendo essa carta, eu esteja em um lugar em que não exista covardia e humilhação por querer amar alguém de forma simples e honesta, onde não exista pessoas tão mesquinhas, volúveis
e covardes, como você foi. Um homem passa toda a sua vida tentando se convencer e aceitar passivamente sua condição, pois está convencido de que é justa a condição em que vive, porque não foi capaz de atingir os seus objetivos mais sonhados. Mas eis que aparece alguém que você conhece bem e lhe revela quem roubou seus sonhos e o condenou àquela vida miserável. Então lhe vem à boca um gosto de sangue e uma incontrolável vontade de vingança. Somente a morte é suficiente para compensar tal traição. Eu deveria ter feito isso lá atrás. Assim você não teria gozado da minha cara por tanto tempo. Mas minha dignidade não me permitiu que eu fizesse. Porém, minha ira e vergonha são tão grandes que, para não ter que te matar, escolhi morrer, para aplacar essa dor. Não sem antes dizer a você, obrigado por ter me matado em seu lugar. Você vai me pagar de outra forma. Agora descobri as verdadeiras histórias que você me contava de suas amigas. Motel, cinema, viagens, escorregadas, etc. Sempre recriminando tais atitudes. Mas você era personagem de si própria. Eu teria morrido mais honrado se não tivesse descoberto o que você fazia comigo. Enquanto aos outros cornos que você produziu, não é problema meu. Eles que se virem ao seu modo, se é que sabem. Algumas pessoas estão com saudade do seu serviço. Dê uma fugidinha. Tem sempre um amigo precisando de um favorzinho. Lavou tá nova. Ninguém vai ficar sabendo, não é mesmo? Virou santa a partir de certo dia ou tá muito velhinha? Eu voltaria das profundezas dos infernos para te mostrar minha indignação, mesmo sabendo que isto não limparia tal nódoa. Estou há alguns meses engasgado com o que descobri, mas parece que faz uma eternidade. Eu não consigo suportar. Você tem muita sorte de eu ser apenas um covarde e não ter mais idade para puxar cadeia. Mas se tivesse descoberto antes, já teria pago minha pena. Agora você já viveu a vida. Outros me vingarão, assim espero, pois tenho certeza que não merecia passar por isso. Você fez merda com o cara errado, confiando no anonimato, mas ainda vai pagar por isso, nem que seja no inferno se ele existir. E pensar que eu tinha tanta confiança em você, hein? Apesar de tudo, lhe sou muito grato, pois você mesma me tirou da vida desgraçada que um dia ajudou a construir. Apesar de tão tarde. Sua felicidade valeu a pena? Adeus.